quarta-feira, 25 de maio de 2022. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Antes de iniciarmos a leitura do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui. Do privilégio da vida, o privilégio da saúde e o privilégio de poder estar aqui e se comunicar com vocês. Quero igualmente agradecer a presença amiga do Divino Mestre Jesus e agradecer aos amigos espirituais que nos orientam 24 horas por dia, ofertando-nos o melhor caminho e as melhores oportunidades de também poder transmitir aos amigos tudo aquilo que aprendo com eles. Estamos, como disse, lendo O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E estamos iniciando a leitura de Pequenas Conferências Espírita. O primeiro diálogo, o crítico. O segundo diálogo, o cético. O terceiro diálogo, o padre. Como esse capítulo é um tanto quanto longo, nós vamos subdividi-los para que não se torne um tanto quanto cansativo a vocês. Primeiro diálogo, o crítico. Visitante. Confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Persuadido que estou de que esses não terem senão uma existência imaginária, entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me caso seja possível. Allan Kardec. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior a de todos quanto não compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar de vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido, e a vossa razão quem vô-lo diz. E não falemos mais nisso. Visitante. Entretanto, se conseguisseis convencer-me, conhecido que sou como antagonista de vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Allan Kardec. Lamento, caro Senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir convicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas, e parece-me que vos enganaste sobre o fim de nossas reuniões, visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Visitante. Não procurai, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec.
Para que buscarmos fazer-vos prosélito, quando não o quereis ser? Não pretendo forçar convicção alguma, quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimento, folgo e cumpro um dever respondendo-lhe nos limites dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, porém, que, como vós, têm convicção arraigadas, não tento um passo para delas arredá-los. Atento a que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que o não estão. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir mais tarde ou mais cedo, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários de mais ou menos nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair as vossas ideias. Aquele que, como vós, sabem a razão que tem para fugir delas. Visitante. Há mais interesse em convencer-me do que o supondes. Permitis que me explique com franqueza e prometei-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem participar de suas opiniões. Allan Kardec. O Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades de amor próprio e a me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhar deles. Vedes, só por isso que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, disseste, sem dúvida, vindo à minha casa, vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritas são loucos, é coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental. E causa-me espanto ver-vos com tal pensamento, buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que deste é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, porque me falta tempo para perder em conversações sem objeto. Visitante. O homem pode enganar-se, deixar-se iludir, sem que por isso seja louco. Allan Kardec. Dizei logo, acreditais como muito que isso é moda e que durará certo tempo, mas deveis convir que em passatempo, que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece ser examinada. Visitante. Tenho minhas ideias a respeito. É certo, porém, elas não se acham tão absolutamente firmadas que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que... Perdão.
retornando. Dizeis logo, acreditais como muito que isso é moda, que durará certo tempo, mas deveis convir que um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda ordem, que se propagam de preferência nas classes mais esclarecidas, é mania singular que merece ser examinada. Visitante. Tenho minhas ideias a respeito. É certo, porém, elas não se acham tão absolutamente firmadas que não consinta em sacrificá-las à evidência. Disse-vos que tereis certo interesse em me convencer. Confesso-vos que tenciono publicar um livro em que me proponho demonstrar, exprofesso, a minha opinião sobre o que considero um erro e como esse livro deve produzir efeitos, dando um golpe no espiritismo. Eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da vossa doutrina. Allan Kardec. Eu sentiria que ficasseis privado do que vos pode proporcionar um livro que deve produzir tanto efeito. Além disso, não tenho interesse algum em impedir a sua publicação. Ao contrário, desejo-lhe grande circulação, porque assim ele nos servirá de prospecto e anúncio. A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há muita gente que quer ver os prós e os contras, e a crítica faz aparecer a verdade, mesmo aos olhos daquele que não a procuravam. Aí é assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. A questão dos espíritos é, por outro lado, tão palpitante de interesse, choca a tal ponto a curiosidade, que basta assinalá-la a atenção para que nasça o desejo de aprofundá-la. Visitante. Então, no vosso entender, a crítica para nada serve, a opinião pública nada vale? Allan Kardec. Não considero a crítica como expressão de opinião pública, mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados, sem que isso os excluísse dos números das grandes obras. Quando, porém, uma coisa é má, não é elogio que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Ao nosso modo de ver, vosso livro não será mais que uma apreciação mental, pessoal. A verdadeira opinião pública decidirá da justeza dos vossos conceitos. Procurarão examinar se mais tarde reconhecerem que vos enganaste. Vosso livro se tornará ridículo, como os que não há muito foram publicados contra as teorias da circulação do sangue, da vacina e etc. Esquecia-me, porém, que ireis tratar a questão ex-professo, o que equivale a dizer que a estudaste sob todas as suas faces, que viste tudo o que se pudesse ver, leste tudo o que sobre a matéria se tem escrito, analisaste e comparaste as diversas opiniões que vos achaste nas melhores condições de observação pessoal, que durante anos lhe consagraste vigília. Em suma, que nada desprezaste para chegar à verdade. Devo crer que tal se deu, se sois um homem sério, porque somente aquele que se fez tudo isso pode dizer que fala com conhecimento de causa. Que juízo formareis de um homem que, sem conhecimento de literatura, sem ter estudado a pintura, se erigisse em censor de uma obra literária ou de um quadro?
É lógica elementar que o crítico conheça não superficialmente, mas a fundo do que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo é necessário opor-se-lhe outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou da ciência, a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo quando não conhecer esse princípio? Não tendo ideia da mecânica, podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina? Não. Pois bem, o vosso juízo acerca do espiritismo, que aliás não conheceis, não pode ter mais valor do que a que nas condições acima emitireis, pois a aludida máquina, a cada passo sereis apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aquele que tem estudado a matéria verão logo que a desconheceis, donde concluirão que não sois um homem sério ou que agis de má fé, expondo-vos, portanto, a receber, quer num, quer noutro caso, desmentido, pouco lisonjeiro ao vosso amor próprio. Vamos encerrando por aqui e dando continuidade numa próxima oportunidade. E espero que seja dentro em breve. Agradeço a sua opinião e as suas sugestões e a sua paciência também. Quero pedir a Deus que, com sua infinita bondade, nos mantenha na sua paz. E queria também dizer que sua opinião é muito importante, pois através delas reduzimos ou acrescentamos algo que possa melhorar esse nosso pequeno trabalho. Desde já, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.